Como nós vimos em outro vídeo, a determinação da condição de equilíbrio envolve a solução de equações algébricas que são obtidas fazendo as derivadas das variáveis de estado iguais a zero. Como é que nós podemos fazer isso numericamente? É possível fazer isso usando o MATLAB sem calcular nenhuma derivada parcial? Sim, é possível. Para fazermos isso, nós vamos utilizar um outro diagrama. Então, eu vou copiar o sistema. Apenas para não alterar em nada esse diagrama, eu vou criar um outro diagrama. Nesse outro diagrama, eu vou colocar aqui uma cópia do nosso sistema e vou acrescentar aqui em portas e subsistemas, acrescentarei portas de entrada e portas de saída para, na verdade, sinalizar para o MATLAB Simulink quais são as saídas e quais são as entradas do meu diagrama. Então, eu vou aqui escolher a porta de entrada, as portas de entrada, vou colocar duas. Essa aqui eu vou chamar de U. Essa outra aqui eu vou chamar de TD, que é o nosso distúrbio, a nossa entrada. Mas no MATLAB Simulink, o mais importante é dar nomes aos sinais. Então aqui eu vou chamar de U, o sinal dando 2 cliques aqui na conexão mesmo entre a porta de entrada e a entrada do bloco. Né? E farei isso também para os outros sinais. Isso é interessante porque os nomes desses sinais vão ser usados na obtenção tanto da condição de equilíbrio quanto do modelo linear local. Além disso, eu vou clicar aqui nesse sinal, escolher com o botão direito pontos de análise linear e vou dizer que é uma entrada de malha aberta. Para esse outro sinal, vou fazer a mesma coisa também. É uma entrada de malha aberta. E finalmente, para esse sinal de saída do transmissor de nível, eu vou indicar que ele é uma saída de malha aberta. E vou salvar esse diagrama com um outro nome. Eu vou usar esse nome aqui, Trim Tanque Cônico. Tá, eu já tinha feito isso antes, então está só avisando que vai substituí-lo. Voltando então aqui para o diagrama que está sendo preparado para a gente determinar a condição de equilíbrio, né? Eu ia dizer diagrama de trimagem. Trimagem é um anglicismo, né? Quando a gente pega uma palavra em inglês, to trim, que é ajustar, né? Poderia ser traduzido assim. É um nome utilizado em inglês para esse processo de determinação da condição de equilíbrio. Então, uma vez que eu fiz essas definições de entradas e saídas, eu venho aqui em Análise, Projeto de Controle, Análise Linear. Com essa análise linear, vai aparecer então essa caixa de diálogo. Isso aqui, na verdade, é um aplicativo, né, que está mostrando. É uma interface gráfica, de fato, que é usada para executar diferentes comandos que nós poderíamos fazer diretamente no espaço de trabalho do MATLAB, no Workspace. Né? Nós temos que seguir a seguinte sequência. Primeiro, nós temos que definir as entradas e saídas do nosso modelo. Nós já fizemos isso, foi o que eu fiz antes. Então, eu vou só escolher aqui Editar para mostrar para vocês que os sinais estão bem definidos. Né? As entradas em malha aberta, a saída em malha aberta, e aqui os nomes que nós colocamos naqueles traços, TD, U, Y, M, também aqui estão bem definidos. Então, uma vez que as entradas e saídas estão bem definidas, nós já indicamos para o MATLAB, né, quais são os sinais exógenos e qual é a saída de interesse, nós estamos preparados para buscar um ponto operacional de interesse, né, aqui nessa opção Trim Model. Então, clicando nessa opção Trim Model, o MATLAB então busca dentro do nosso diagrama de simulação quais são os estados presentes, quais são as entradas e quais são as saídas. Por isso que eu criei um outro diagrama
e quis explicitar muito claramente, né, quais eram as entradas e quais eram as saídas. Nós temos aqui como entradas, né, o comando em corrente para a válvula U, que nós chamamos de U, e aqui outra entrada é a vazão de chuva. Então, eu quero encontrar uma condição de equilíbrio que corresponde à seguinte condição de interesse. Eu quero considerar que o tanque cônico terá um nível constante igual a 2 metros, já que o nível varia de 0 a 4 metros. Foi assim que nós parametrizamos o tanque. E nesse checkbox aqui, nessa marca, eu vou dizer que eu quero que o MATLAB considere que o estado nível, né, H, aqui é o estado nível, vale 2 metros, ele é conhecido, não conhecido, e esse será o seu valor em estado estacionário, steady state. Então eu estou dizendo que esse é o valor de equilíbrio do nível, que eu quero que seja considerado e que não seja alterado. Já para a corrente do motor elétrico, eu não sei qual é o estado estacionário, digamos, né? Eu quero descobrir, então não vou marcar essa caixinha, né? O máximo que eu poderia fazer é definir aqui um limite mínimo e um limite máximo de busca, porque esses valores serão buscados usando um algoritmo de otimização, como eu vou mostrar daqui a pouquinho. O outro estado, que é a velocidade angular do motor de corrente contínua, eu posso declarar que também não sei qual é o seu valor de equilíbrio, né? Então não vou marcar essa caixinha. E o ângulo de abertura da válvula, que é θ, eu também não sei, então não vou marcar essa caixinha. Então, aquelas que eu não marquei como conhecidas, na verdade estou indicando para o MATLAB que eu quero que ele compute, que ele tente encontrar esses valores de equilíbrio para mim. Já aqui nas entradas, eu quero que, como são sinais exógenos externos, né, definidos por agentes externos, e eu quero considerar a condição de nível igual a 2 metros na metade, como já foi definido antes, eu vou dizer o seguinte, que eu quero que a vazão de chuva seja considerada nula. Então, esse é um valor conhecido e que eu quero que seja considerado igual a zero. Já o valor da corrente de comando para o tanque, eu não sei quanto que ela vale. Mas certamente ela não varia de menos infinito a mais infinito. Eu sei que essa corrente varia de 4 a 20 mA. Então eu vou colocar essa variação aqui. Por que é importante colocar esses limites? São limites de busca para o algoritmo de otimização. E se nós não indicarmos essa informação a priori, né, de que a corrente varia de 4 a 20 mA, o algoritmo simplesmente tenta encontrar a solução de um conjunto de equações algébricas de forma completamente indiferente aos aspectos físicos do problema, né? Então veja que eu também poderia fazer a mesma coisa aqui em relação ao estado, se eu estivesse buscando qual que seria o nível de equilíbrio, mas na verdade eu estou escolhendo encontrar uma condição de equilíbrio com esse nível, né? Mas se eu tentasse encontrar numa outra situação o nível, eu também indicaria aqui os valores mínimos e máximos, né, de nível do tanque do reservatório. Quanto mais informação, em princípio, melhor para se encontrar a condição de equilíbrio desejada, né? E finalmente, aqui nas saídas, eu vou dizer que eu não sei qual que é a saída de equilíbrio, eu quero que ela seja computada também, né? Eu poderia marcar aqui e dizer, eu quero que se encontre uma condição de equilíbrio que corresponde a uma corrente do transmissor de corrente igual a tantos miliamperes, né? Mas aqui eu quero que seja calculado também. Tudo que não está marcado como conhecido tem que ser calculado. Além disso, aqui em opções, a gente vê qual vai ser o método de otimização que vai ser usado para tentar encontrar as variáveis que eu não marquei como conhecidas e que vão conduzir a derivadas das variáveis de estado iguais a zero, né? Então esse aqui é um algoritmo padrão para fazer isso, nessa versão do MATLAB que eu estou utilizando. É o método do gradiente descendente com eliminação.
né? Esse é o método de otimização usado. E dentro desse método a gente ainda tem um algoritmo para se considerar as restrições, né, que nós colocamos no problema. Então, esse assunto, inclusive, de métodos de otimização, é um assunto importantíssimo. E se vocês tiverem oportunidade, não deixem de fazer algum curso, né, relacionado a métodos numéricos de otimização. Então, agora, quando eu apertar Start Training, que eu vou fazer agora, a gente começa a ver a tentativa do MATLAB de encontrar um valor, né, um conjunto de valores para os estados internos do sistema que faça com que dx de dt seja igual a zero. Né? Aqui está escrito, otimizando para resolver para todos os valores desejados de derivadas nulas. Né? E se fosse um sistema em tempo discreto, significaria o estado constante, então o próximo valor menos o anterior igual a zero também, e um valor de saída igual ao valor de saída desejado. Então, depois de 2 passos do algoritmo de integração, ele respondeu aqui, ó, não consegui encontrar uma solução que satisfaça todas as restrições. Relaxa as restrições para encontrar uma solução viável. Né? Mesmo ele não tendo encontrado uma solução viável, ele criou aqui o que mais próximo, né, que ele obteve, né, uma solução. Se a gente clicar aqui, a gente consegue ver essa solução e a gente vê que essa solução ficou horrível. Né? A gente vê que ele encontrou para os estados de corrente zero, para o estado de velocidade angular zero, para o estado do ângulo θ encontrou esse valor, né? E esse valor 2 era o que a gente tinha definido mesmo para o nível. Entretanto, veja o que aconteceu aqui para a derivada do estado corrente no motor. Né? A derivada está altíssima, não está próxima de zero. Né? Lembrando que essa derivada aqui é miliamperes por segundo, né? DIA de dt. Então eu tenho uma derivada altíssima, portanto não está em equilíbrio, né, o sistema dessa maneira. A entrada, ele encontrou 4 miliamperes, então ele jogou para o valor mínimo da entrada, ou seja, como ele não conseguiu encontrar um valor que zera as derivadas das variáveis de estado, né, o algoritmo detectou, né, que não foi possível encontrar uma solução. Então, vamos tentar novamente. Né? Algumas possibilidades. Né? Vejam que a gente não é uma panaceia universal. Né? Nós temos que, entre aspas, ajudar o algoritmo. Né? Nós sabemos que existe uma integração pura do ângulo correspondente, né, a partir da velocidade angular do motor, produzir o ângulo θ. Se há uma integração pura e eu quero determinar uma condição de equilíbrio, eu posso dizer que sei que o estado de equilíbrio para a velocidade angular tem que ser zero. Afinal de contas, eu não quero encontrar um ângulo constante, e o ângulo é integral da velocidade angular. Então eu posso melhorar um pouco, fornecendo mais informação a priori. E então tentar encontrar a condição de equilíbrio novamente. E vejam, ainda não foi possível encontrar a condição de equilíbrio, ele ainda não encontrou. Essa informação a priori não foi suficiente. Outra opção que eu posso tentar, e é o que eu vou fazer aqui, eu vou mudar o método de otimização usado para encontrar a solução das várias equações algébricas associadas a encontrar a condição de equilíbrio. Então eu vou mudar, por exemplo, para mínimos quadrados não linear. Só que como nós temos um problema, eu coloquei algumas restrições para tentar ajudar, eu vou ainda selecionar aqui o algoritmo, né, de região de confiança reflectiva. Né? Então, eu mudei o método de otimização e escolhi um algoritmo que considera restrições. E vou tentar novamente. E agora sim, foi possível encontrar uma solução na nossa terceira tentativa. Né? As tentativas estão aqui. Então, especificações do ponto de operação foram satisfeitas com sucesso. E se a gente clicar aqui agora, a gente vê que as derivadas
dos estados, né, para essa condição de equilíbrio, ou foram, aqui temos 3 derivadas iguais a zero e uma bem próxima de zero. Portanto, esses valores encontrados, né, nível igual a 2 metros, que era o que a gente queria mesmo, foi encontrado um valor de corrente igual a zero, um valor de velocidade angular igual a zero, que esse também nós acabamos fornecendo, e aqui nós temos o ângulo em radianos de abertura da válvula, 4,8078, isso correspondente a uma entrada de equilíbrio que é de 12 mA, exatamente no meio da faixa. A gente até sabia disso da nossa dedução da condição de equilíbrio através das equações, diretamente através das equações, como fizemos em outro vídeo. E para essa condição de equilíbrio, né, o nível igual a 2 metros, o valor de saída do transmissor de nível igual a 12 mA. Né? Então, finalmente, nós conseguimos encontrar uma condição de equilíbrio válida usando o método de otimização, usando o procedimento numérico. Eu vou, então, selecionar esse primeiro e vou apagar e fazer a mesma coisa para o segundo, deixar só esse terceiro ponto. E uma vez agora que nós temos o ponto de equilíbrio encontrado, nós já podemos obter um modelo linear local, também numericamente. Como assim obter um modelo numericamente? Lembrem-se que a obtenção do modelo linear local envolve o cálculo de derivadas parciais. Nós podemos fazer esse cálculo de derivadas parciais numericamente. Né? Como que isso é possível? Né? No MATLAB, o MATLAB sabe computar quais são, vou voltar aqui no diagrama, o MATLAB sabe computar quais são as funções não lineares do lado direito das equações diferenciais do meu modelo representado em espaço de estados. Como assim ele sabe isso? É fácil. Em todo diagrama que há alguma integração, lembrem-se que, como nós falamos antes, o que chega na entrada de um bloco integrador é precisamente a derivada daquela variável de estado. Né? Então o MATLAB sabe computar esse valor, porque é isso que é computado durante uma simulação, né, para ser integrado. Né? E dentro do motor elétrico, onde estão os outros 3 estados, nós temos aqui os 3 integradores, e na entrada desses integradores nós temos os valores das derivadas, que certamente o MATLAB consegue computar. Né? Então, para obter um modelo linear local, o que o MATLAB faz é, a partir de um ponto de operação, ele vai colocar diferentes valores próximos a essa condição operacional como saídas dos blocos integradores e vai computar os valores de entrada dos blocos integradores, que são as derivadas dos estados. Assim ele vai produzir de ΔF, né? A partir de ΔX1, ΔX2, ΔX3, ΔX4, ele vai produzir ΔF1, ΔF2, ΔF3, ΔF4. Valores numéricos. E dividindo um valor pelo outro, ele tem um valor aproximado para a derivada parcial. Vejam que isso numericamente é, é, é passível, né, de erro, porque a ideia é que fazendo pequenas variações, nós vamos produzir pequenas variações nas funções não lineares f1, f2, f3, f4, e depois nós vamos tentar dividir, né, uma variação pequena por uma variação pequena, número pequeno por um número pequeno. Então, podem acontecer erros numéricos. Mesmo assim, vamos então tentar, né, escolhendo aqui, a partir dessa opção, né, aqui existem várias possibilidades já de fazer ensaios, e quando a gente clica aqui embaixo, a gente pede para obter um modelo linear sem gerar nenhuma simulação desse modelo linear local. Né? Então, clicando aqui, vocês vão ver que foi criado aqui esse sistema linear, e aqui embaixo está dizendo que ele é o resultado de uma linearização em torno do ponto de operação, que foi obtido numericamente. Né? É um modelo em espaço de estados, com uma saída, 2 entradas e 4 estados, coisa que nós já sabíamos. Né? Então, se eu der 2 cliques aqui, o que eu vou conseguir ver são as matrizes ABCD correspondentes, né, ao modelo linear local
em espaço de estados que nós até já tínhamos deduzido, né, anteriormente, resolvendo as equações analiticamente, né, uma por substituição. Aqui são valores obtidos numericamente, né, em que os estados estão identificados, né, o nível do tanque, a corrente de armadura no motor, a velocidade angular no motor de corrente contínua e o ângulo de abertura da válvula. A saída é o sinal enviado pelo transmissor de nível, né, e nós temos duas entradas, por isso a nossa matriz B tem duas colunas, né? A primeira coluna aqui ficou correspondendo à entrada de distúrbio, né? E a segunda coluna ficou correspondendo à variação da corrente de comando para a válvula. Nós podemos exportar esse resultado, todos dois aqui, fazendo o seguinte, clicando em cima dele com o botão esquerdo do mouse e arrastando para o MATLAB Workspace. Uma vez que fizemos isso, aqui no Workspace, dentre as variáveis, nós vamos ver que o sistema linear, né, LinSys1, é o nosso modelo linear local. Se nós quisermos ver as funções de transferência correspondentes a esse modelo linear local, então a gente pode simplesmente escolher aqui, por exemplo, ZPK, né, ou TF. Eu vou escolher ZPK para ver os zeros, polos e ganho das funções de transferência. E aí nós obtemos, então, vemos, né, que temos duas funções de transferência. Por quê? Porque nós temos duas entradas e uma saída. A função de transferência que relaciona o distúrbio TD à saída medida YM é essa função de primeira ordem. Por que ela é de primeira ordem? Lembre-se que a chuva, né, a nossa perturbação é a vazão de chuva, ela afeta diretamente o reservatório. E o reservatório é modelado usando apenas uma equação diferencial, né? O nosso transmissor de nível ele está representado apenas como uma curva estática, não tem nenhum estado associado ao nosso medidor de nível, ao nosso transmissor de nível. Né? Nós escolhemos representá-lo dessa maneira. Já a função de transferência, que indica qual é o comportamento linear local do sistema para variações no comando da válvula, né? E a saída é o sinal transmitido em corrente, é uma função de transferência de quarta ordem. Nós temos 4 polos aqui. E sem nenhuma surpresa, nós temos o polo integrador, um polo em zero. Isso já era esperado. Afinal de contas, novamente, né, relembrando que o ângulo de abertura da válvula é integral da velocidade angular do motor elétrico, do motor de corrente contínua. Então, essa ação integral ela está presente no nosso sistema de forma natural.